deu de volta ao caso, que mostra a história de 2 estrangeiros que foram mortos em uma casa dentro de um condomínio na praia de Genipabu. Eles foram estrangulados e os corpos foram encontrados pelo caseiro. Um crime brutal, cometido por um grupo que estava atrás de dinheiro. A partir de agora, está no ar, no Patrulha da Cidade com Gilson Moura, de volta ao caso, na tela da audiência. Pela forma que eles foram encontrados, nós observamos a grande violência que foram usada contra eles. Eles estavam com mãos e pés amarrados, sacos na cabeça e sinais de asfixia. E quando eu cheguei na casa, eu deparei com os dois, um num quarto e outro no outro, em outro quarto, né? Os dois estavam mortos. Para a justiça, o latrocínio foi planejado e os acusados se dividiram nas ações. O assassinato de 2 europeus em Genipabu. Aqui são 15 casas de alto padrão construídas, a maioria por estrangeiros. Um terreno de 50 metros quadrados chega a custar R$100 mil. Mas o que a gente vê aqui na portaria é que não há nenhum tipo de segurança. 8 de março de 2014, por volta das 17h40. A polícia chegou aqui nesse condomínio que fica em Genipabu, zona norte da cidade do Natal. E no interior de uma casa de um estrangeiro, a polícia encontrou 2 corpos, os donos da casa, asfixiados. Uma sessão de tortura antes da morte. Antes, Stanik, de 58 anos, comprou um terreno e passava temporadas no lugar há 10 anos. Desta vez, estava há 4 meses e trouxe o amigo, Faik Neki, de 77 anos. Mais de 10 anos que você era caseiro lá dos estrangeiros. Sim. Você e o estrangeiro combinaram sair Resolveu os no problemas sábado. de documentação dele na sexta. Na sexta-feira. E como ele não me procurou mais, aí no domingo eu procurei ele. Liguei para ele, o telefone dele não funcionava mais. E então eu, como caseiro e tinha a chave da casa, eu fui na casa ver o que estava acontecendo. E quando eu cheguei na casa, eu deparei com os dois, um num quarto e outro no outro, em outro quarto, né? Os dois estavam mortos. Os corpos foram encontrados pelo caseiro em 2 quartos diferentes da casa. As vítimas vestiam apenas roupas íntimas e estavam com os pés e as mãos amarrados, além de ter escoriações pelo corpo. E imediatamente eu comuniquei à polícia, né? Chamei a polícia. Quando eu abri a porta da frente da sala, já via bagunça dentro de casa, muita roupa espalhada no chão, antena de televisão. Vários objetos foram roubados pelos criminosos que fugiram com o veículo. O que vai importar pra gente não é a locação do carro, e sim quem saiu com o carro e os objetos, né? Os 2 estrangeiros estavam há cerca de 3 meses aqui no Brasil e amavam justamente o litoral norte, Genipabu. E aqui eles queriam conviver, viver, se divertir. Um dia antes do crime, segundo informações de vizinhos, eles fizeram uma festa na casa deles. Era de fazer farras aqui, os 2. Inclusive tinha mulher ontem. Foi ouvido gritos, né, de mulheres. De acordo com o inquérito policial, eles foram mortos depois que uma garota de programa teria passado a acreditar que na casa havia um cofre com R$80 mil. Ela resolveu roubar o dinheiro. Ele estava com um saco plástico na cabeça, estava muito inchado, roxo, né? E provavelmente eles tenham lutado bastante lá dentro, principalmente o Charlie, né? Para chegar à morte. O corpo de Stanik foi encontrado com um lençol enrolado no pescoço e uma bola feita com meia dentro da boca. Os estrangeiros estavam com as cabeças cobertas por sacos plásticos. Foi muita tortura. Muita tortura. No interior da casa. Muita tortura. Muita bagunça no quarto, cama fora do lugar, muita coisa.
Segundo a polícia, não existia dinheiro nenhum. Porém, os estrangeiros foram torturados para revelar aonde haviam escondido a suposta quantia e acabaram morrendo. Pelo que eu conhecia ele não andava com dinheiro, né? Pouco, né? Mixaria, né? Mas muito dinheiro assim, eu nunca vi ele com dinheiro dentro de casa. Mas elas entenderam que ele tinha e vieram assaltar ele, né? E não encontraram o dinheiro, mataram. Eu ouvi falar de várias pessoas que ele disse alguma coisa e as meninas que estavam com ele entenderam que ele tinha uns 80 mil reais dentro de casa, né? Através disso aí, elas ligaram para os parceiros delas e pediram a ele para levar elas para casa. Então ele levou elas para casa e uma hora depois elas voltaram com os parceiros dela e aconteceu isso aí, né? Vários pertences foram levados da casa, como aparelhos eletrônicos, uma bomba de piscina e um carro que estava alugado em nome de Stanek. Do carro alugado por eles, ficou apenas a tampa da mala. Segundo as investigações, as vítimas foram sufocadas com sacos plásticos e bastante torturadas antes de serem mortas. Os dois estrangeiros lutaram muito para viver, mas foram assassinados, asfixiados. Quando a polícia chegou, percebeu um lençol envolvendo o pescoço de um deles e também muitos hematomas pelo corpo. Ele pela idade dele, mas deu para ver que ele resistiu muito antes de morrer, né? Eu presenciei lá no quarto, lá muita bagunça, eles lutaram bastante para poder, antes dele morrer, ele tentou se defender de tudo, de todas as formas, mas realmente não foi possível, né? Era mais de um contra ele, né? Vários. Infelizmente, esse foi o fato. As investigações que apuram as mortes dos estrangeiros já estão bem adiantadas. 4 pessoas já foram ouvidas pelos investigadores da Delegacia Especializada em Atendimento ao Turista. Você foi testemunha até o fim, até localizar Até o final. e prender Denunciei, os envolvidos. denunciei, chamei a polícia e Só saudade agora. só saudade. Além de tomar conta da casa dele, a gente era grandes amigos, né? Eu resolvia os problemas dele, a gente resolvia junto, né? E sempre andava junto e a gente sempre estava junto. Até hoje eu tenho muita saudade dele. Para mim era gente boa. Os acusados foram condenados pelos crimes de duplo latrocínio, corrupção de menores, associação criminosa e posse ilegal de armas. E a justiça negou a possibilidade de que os réus recorram das sentenças em liberdade, porque ficaram presos já durante todo o processo. Ariane Mandu de Souza, 19 anos, e Renato Souza Celino foram condenados a uma pena de 47 anos de reclusão e 150 dias de multa, em regime fechado, pelos crimes de latrocínio e corrupção de menores, praticados contra as duas vítimas. Fernando Luiz do Nascimento foi condenado a 48 anos. Já Danilo Lima Silva e Fábio Henrique Silveira foram condenados a 46 anos de reclusão. O sexto acusado, Aloysio Azevedo Silva Júnior, foi condenado pelos delitos de roubo e corrupção de menores. Sua pena, 20 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado.